Olá a todas e todos, eu me chamo Lígia Monteiro, sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará. Estou aqui para fazer a apresentação do artigo intitulado Isomorfismo Institucional e a Divulgação de Indicadores Não Financeiros, uma análise em clubes brasileiros de futebol. Esse artigo ele foi feito em parceria com a Jéssica Silva, da Universidade Federal da Paraíba, com a Editnete Garcia, da Universidade Federal do Ceará, e com a Alan de Oliveira, da Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal da Paraíba. Bom, primeiramente, eu gostaria de destacar a importância da busca por ferramentas que contribuam para a verificação do desempenho organizacional e que se faz relevante na procura por clientes e patrocinadores diante de um mercado constantemente concorrido. Então, procurar meios de elevar o grau das evidenciações contábeis é necessário para que as empresas elas angariem haveres para os seus negócios. As observações acerca de indicadores não financeiros contribuem positivamente para uma ampla e melhor compreensão e posterior avaliação acerca de informações contábeis das empresas. Então, os indicadores não financeiros agregam com valores informacionais, auxiliando em uma análise mais detalhada, que não seria possível apenas com a análise dos indicadores financeiros. Então, para que investidores possam analisar com maiores dimensões os reais desempenhos de um clube, é fundamental estender a compreensão para demais aspectos, como, por exemplo, o programa de sócio-torcedor. Esse programa é um indicador não financeiro que permite que stakeholders possam ter uma dimensão do alcance que os negócios de um clube pode ter, ou seja, a abrangência nacional, não se limitando apenas ao local de origem do clube, mas podendo analisar todos os outros dados, também com relação aos valores monetários, né, o que o programa pode trazer de retorno para o clube. Conforme explanado, a busca por clientes e patrocinadores ela está presente nos mais variados ramos de negócio. O isomorfismo institucional, ele é caracterizado pela adoção de práticas feitas por uma empresa como uma forma de se assemelhar a outras inseridas no seu mesmo segmento. Então, há a possibilidade de que clubes de futebol sejam propícios a se espelharem aos demais, de forma a fazerem-se semelhantes em suas divulgações de indicadores. Então, é importante destacar também a importância da mensuração de desempenho e as suas divulgações, como uma forma de buscar recursos e ser como um espelho de uma empresa bem desenvolvida, e diminuir, assim, as incertezas e os riscos presentes em qualquer negócio, que é o que determina o isomorfismo mimético. Então, diante de toda a explanação, chegamos ao nosso problema de pesquisa. Existe isomorfismo institucional nas práticas de divulgação de indicadores não financeiros em clubes brasileiros de futebol? E aí, de acordo com essa problemática, o objetivo foi o de analisar a presença do isomorfismo nas práticas de divulgação de indicadores não financeiros dos clubes brasileiros de futebol. As justificativas para o tema abordado são de que, assim, foi possível trazer uma discussão das temáticas da teoria institucional e isomorfismo mimético através das empresas futebolísticas. De acordo com a empresa de marketing esportivo Sports Valley, um clube com um bom marketing esportivo, ele pode gerar muitos lucros, uma vez que o futebol ele mostra-se cada vez mais importante na economia, deixando de ser visto apenas como uma prática esportiva, e aí direcionando seus clubes para fazerem parte de um mercado bastante atrativo. E uma outra justificativa para o tema da pesquisa é que uma observação conjunta de indicadores financeiros e não financeiros fornecem uma amplitude de métricas para as análises de um clube desportivo, auxiliando positivamente os stakeholders para suas tomadas de decisões. Para o referencial teórico, foram abordados sobre isomorfismo institucional, indicadores não financeiros e os estudos anteriores. Com relação à metodologia, no que diz respeito à tipologia, quanto ao objetivo, classifica-se como descritiva. Em relação aos procedimentos, classifica-se como documental. A análise dos dados, ela contou com uma abordagem quantitativa e a variação dos dados ocorreu através da análise de conteúdo. Com relação ao universo da pesquisa e da amostra, a população, ela engloba todos os clubes de futebol que estiveram presentes na Série A do Campeonato Brasileiro dentro do triênio 2018-2020, e a amostra ela foi, então, contemplada por 14 clubes de futebol. Com relação à coleta de dados, foram feitas as análises das demonstrações financeiras, dos pareceres de auditoria, dos balanços sociais, relatórios de sustentabilidade, relatórios de administração e demais dados informados através dos sítios eletrônicos oficiais dos clubes de futebol que contemplam a nossa amostra. Com relação à classificação dos dados, para organizar e compilar as informações, foi utilizada a categorização utilizada no trabalho de Marquesan, Diel e Alberton, onde foram divididos em 8 categorias, sendo elas a de processo,
a de produtos e clientes, por exemplo, que está relacionada aos desempenhos de venda, qualidade, ao mercado, que está relacionado aos indicadores de satisfação, pessoas, sociedade, ambientais, patrimoniais e imagem. Concomitantemente a essas 8 categorias, foram listados 33 índices, baseados nos trabalhos de Benin, Diel e Marquesan, e de Marquesan, Diel e Alberton. As respostas elas foram compiladas através do programa Excel e analisadas por meio da estatística descritiva e teste de diferença de médias de Mann-Whitney. A escolha por esse teste de diferenças de médias se deu por ser indicado quando a amostra a ser verificada é pequena e é procurada a verificação da igualdade das medianas entre as populações independentes, que será explanado mais à frente. Com relação à nossa estatística descritiva, nós fizemos os levantamentos da nossa amostra, atribuímos o valor de 1 para quando o índice ele era demonstrado pelo clube e 0 quando não era. Fizemos as buscas durante o período abordado, que é o triênio 2018-2020, e assim obtivemos a média e o desvio padrão. É possível observar que o clube que obteve a maior média foi o Botafogo, com 0,33, e em contrapartida o clube que obteve a menor média foi o Fluminense, com 0,07. Como informado, a escolha pelo teste de Mann-Whitney, ele se deu por ele se adequar a uma amostra pequena, e aí ela compara se há igualdade entre as populações independentes. Então, nós fizemos 2 grupos para o teste de Mann-Whitney. O primeiro foi composto pelos 2 maiores clubes em relação aos ativos totais, sendo eles Internacional e Corinthians, e o outro grupo foi em relação aos 2 maiores clubes de acordo com o ranking da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que então foram Palmeiras e Flamengo. Aqui nós trazemos os nossos resultados dos testes. É possível observar que nós obtivemos um p-valor de 0,715 com relação ao grupo dos maiores ativos e de 0,1 com relação ao ranking, ao grupo obtido pelo ranking. Então, ambos os resultados, eles apresentaram um nível de confiança acima de 95%, indicando, assim, a presença do isomorfismo. Com relação às nossas conclusões, com relação às médias de disclosure entre os clubes, elas mantiveram-se semelhantes, foi possível observar isso. Então, sendo um indicativo, sim, para a presença de isomorfismo. No que diz respeito ao teste não paramétrico das diferenças de médias, como eu falei há pouco, eles proporcionaram um nível de significância acima de 95%, indicando, assim, que há a presença de isomorfismo mimético nas entidades futebolísticas. Os clubes das amostras, eles possuem a tendência em manter os níveis de evidenciação dos seus indicadores não financeiros semelhantes uns aos outros, indicando, assim, e corroborando a prática do isomorfismo mimético. Aqui nós trouxemos algumas referências utilizadas para essa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e se interessado pelo tema. Muito obrigada.